Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou Bianca Fiore, eu sou jornalista e uma das sócias da Momento Diabetes e eu tô aqui para falar que essa semana é uma semana muito especial, pois daqui exatos 6 dias, ou seja, no sábado que vem, no dia 17 de abril, vai ter a segunda jornada online de educação em diabetes. Pois é, quem acompanhou os nossos eventos da jornada o ano passado sabe que foram muito bacanas. A gente tratou de diversos assuntos e agora, devido ao sucesso que foi o ano passado, nesse sábado vai estrear já o primeiro evento dessa jornada online de educação em diabetes 2021. E o primeiro tema dessa jornada vai ser alimentação em diabetes. Eu fui fazer uma busca aqui nos meus arquivos, em todas essas 27 edições, que a gente já está preparando a 27ª edição da Momento Diabetes, e eu vi aqui como a gente já trouxe esse assunto na capa. Olha só, a gente já trouxe sobre dieta anti-inflamatória, a gente já trouxe sobre o prazer de comer estar de volta, onde nós falamos sobre mindful eating, a gente já trouxe, olha só, glúten, vilão mocinho. Aliás, esse é um tema que vai estar nessa jornada que a gente vai apresentar para vocês, que a gente vai fazer agora sábado. A gente também trouxe, comer com prazer, muito bacana. Aliás, desculpa, nessa aqui que a gente fala sobre o Mindful Eating, tá? E aí também nesse manual prático do diabetes, que é claro, a alimentação tem super destaque. E além dessas capas que nós trouxemos alimentação, na capa da revista, toda edição do Momento Diabetes, nós temos o nosso caderno de receitas, Então, assim, sempre tem receitas deliciosas que a Marta Módio, que vai estar com a gente nesse evento de alimentação em diabetes, a Vi Bianconi e a Helena Barros, que são nutricionistas e que também vão estar no evento dando receitinhas, duas receitas super bacanas e rápidas para a gente fazer, mostrando como faz, vai ser bem bacana. A gente também tem a doutora Eneida, que é nutricionista também, que sempre faz parte do nosso Na Feira. Então, assim, a alimentação faz parte super da Momento Diabetes e da vida de todo mundo, Então, comer melhor, saber como comer e também lidar com essas coisas, tipo, não pode comer glúten, o porquê. Também tem os distúrbios alimentares, que é um assunto que é super recorrente, a gente sempre também trata. Aliás, também nesse evento do dia 17 estaremos com a doutora Cláudia Piper, que vai falar sobre transtornos alimentares e como lidar com eles. Então, pessoal, o vídeo de hoje já me estendi muito, Agora aqui nesse vídeo que a gente vai passar aqui no YouTube para vocês, a gente resgatou do evento do ano passado, que foi com a Maristela Strufaldi, que é nutricionista. Então, se você já quiser fazer um esquenta aí da jornada online, assiste esse vídeo do ano passado, que eu vou deixar aqui para vocês. Já também aproveita, curte essa página, compartilha aí com seus amigos, comente aqui no vídeo, aqui embaixo nos comentários, deixe aí sobre o que você gostaria que nós falássemos no nosso próximo vídeo. E o mais importante, pessoal? Inscrevam-se na jornada online de educação em diabetes. Vou deixar o link aqui para vocês, tá? As vagas, pessoal, são limitadas, tá? Tem bastante vaga, é um número grande de pessoas, já que o evento é online, mas mesmo assim a plataforma tem uma limitação. A gente já tá com já passamos de 1.000 inscritos, olha só que bacana! Então corre lá, não deixa para fazer em cima da hora, porque pode ser que a plataforma acabe enchendo, o número de inscrições. Então corre lá, faça a sua inscrição. E não se esqueça, tem que se inscrever no período da tarde e da manhã para assistir as palestras tanto da manhã quanto da tarde. Vão estar os dois links aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima! Tá bom? Legal, vamos dar sequência aqui ao nosso evento, porque agora a gente chega num momento super importante também, falar sobre alimentação. Como adaptar a alimentação após o diagnóstico? Imagino quantas dúvidas não tem aí na nossa cabecinha sobre esse tema, Muitas vezes a gente acha que vai ter uma vida após o diagnóstico pautada pela proibição. Não pode isso, não pode aquilo, agora eu não vou mais ter prazer em comer nada. Será que é isso mesmo? Então, para responder essa dúvida, este mito,
eu quero convidar aqui para a nossa sala virtual, que eu já estou vendo que ela está ali esperando, a Maristela Struffald. A Maristela, ela é nutricionista, educadora em diabetes, especialista em nutrição esportiva e obesidade. Ela tem mestrado em ciências, em endocrinologia clínica, pela Unifesp. E ela também é vice-coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes, da SBD. Ou seja, a Mari, ela respira educação em diabetes no dia a dia dela. Mari, por favor, vem para cá. Liga teu som, a sua Tudo jóia, câmera. Letícia, Tudo pessoal, bem, bom Mari? dia. Um prazer estar aqui nesse evento tão bacana, nessa iniciativa tão bacana da Momento. E um prazer estar essa manhã, né, falando de coisa boa. Vamos falar de comida, vamos falar de prevenção, vamos falar de saúde e autocuidado, né? Acho que tem bastante pergunta, né, Lê, para serem feitas. Espero trazer algumas das respostas aqui na nossa apresentação, tá bom? Com certeza, Mari, mudar um pouquinho aquele conceito que a gente tem que é comer agora virou um problema. Vamos transformar esse problema em algo bem gostoso? Então, nada como a informação de qualidade. Mari, obrigada. E a sala é sua, a gente já tem aí quase 1.000 pessoas assistindo, então vamos ajudar essas pessoas a mudar esse conceito. Ótimo, obrigada, Letícia. Boa palestra. Obrigada. Bom, vamos lá, deixa eu só colocar minha apresentação. Acho que está aparecendo para todo mundo, né? Pessoal, então, bom dia, um prazer mais uma vez estar aqui. A ideia é que a gente tenha um bate-papo mesmo, né, de um assunto tão importante, como a doutora Lívia trouxe, o quanto a alimentação integra, né, o estilo de vida, a mudança de estilo de vida, quando a gente pensa em pré-diabetes e diabetes tipo 2, né, e para a saúde de todos nós. Então, pensando em viver mais, em viver bem, com muita qualidade, sem complicações. Bom, já fui devidamente apresentada e vamos começar então o nosso bate-papo. Lembrando alguns pontos também trazidos aqui pela doutora Lívia, né? Então, a gente pensar que uma vez que eu tenho o diagnóstico, existem os pilares de tratamento, né? E esses pilares de tratamento, a gente fala em especial para o pré-diabetes e para o diabetes tipo 2, que a alimentação é um deles, né? Então, a alimentação saudável, o exercício, a indicação, né? E o uso de medicações quando sugerido e prescrito pela equipe médica e a monitorização, né? A gente saber o que está acontecendo, se aquela resposta do exercício, da alimentação, da medicação está dando efeito e a gente está conseguindo manter as taxas de açúcar dentro da meta. Além disso, né, a gente pensa em todo esse tratamento em paralelo ao gerenciamento de estresse, à qualidade do sono, ao controle de peso, né? Não só o peso, mas ao estado nutricional, realmente trazendo aí um corpo mais blindado e muito mais positivo na questão da resistência à insulina. Certo? Então, a alimentação é um dos pilares extremamente importante e a gente vai ter bastante coisa para conversar. Pois bem, afinal, né, o que é a tal alimentação saudável? Se a gente estivesse aqui presencialmente, talvez vocês me trouxessem algumas falas, aqui no chat também vocês podem trazer, afinal, o que é uma alimentação saudável? E vamos tentar traduzir isso aqui um pouquinho nessa manhã. Normalmente as pessoas falam, né? É comer todos os nutrientes, é um equilíbrio. É isso mesmo, né? Então, quando a gente pensa em alimentação saudável, é a gente ter um equilíbrio entre macro e micronutrientes, ou seja, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais. A hidratação é um ponto importante, ou seja, a gente ter uma alimentação que entrega para o nosso corpo todos os nutrientes necessários, né? Para esse organismo ficar saudável e realmente responder a uma maior longevidade, qualidade de vida. Mas eu costumo dizer que a alimentação saudável não é só esse equilíbrio, né? Isso é muita coisa, mas ela vai muito além. Além desse equilíbrio entre os nutrientes todos, é a gente ter uma diversidade alimentar, né? O comer colorido, é a gente ter antioxidantes, compostos bioativos, é a gente ter uma boa relação com a comida. A comida, pessoal, ela vai muito além do ato de nutrir, né? A comida, ela tem uma relação afetiva, ela tem uma questão muito importante associada ao prazer. E quando a gente pensa em diabetes, existem muitos mitos, muitos tabus, né? E a
gente tenta trazer e traz diariamente, com nutrição baseada em evidência, essa desmistificação de mitos e uma melhor relação com o ato de comer, certo? Além disso, né, sempre é válido lembrar que não tem alimento vilão e mocinho, a gente vai permear por essa história hoje, e a importância da gente respeitar os nossos aspectos culturais, socioeconômicos, nutricionais em meio a tudo isso. Então, a alimentação saudável, ela vai muito além, tá bom? Pois bem, então quando a gente pensa nesse equilíbrio, né, a gente está falando em equilíbrio entre quantidade e qualidade, certo? Eu posso ter um alimento saudável, vamos pensar aqui um brócolis. Brócolis é saudável, mas se eu só como brócolis, a minha alimentação está monótona, não está diversificada e não tem os demais nutrientes. Então a gente pensa em qualidade e a gente pensa em quantidade também. A história, por exemplo, de um pão integral, a gente sabe que um pão integral ele tem ali sua qualidade nutricional expressiva, mas se eu como 10 pães por dia e eu tenho uma quantidade a mais do que de repente é ideal para minha saúde, eu tenho um desequilíbrio associado. Quando a gente pensa em quantidade, pessoal, a quantidade ela é individualizada, tá? E leva em consideração alguns aspectos, como sexo, idade, fase da vida, né? Se é uma criança, se é um adulto, se é um idoso, se é uma gestante, se eu tenho doenças associadas à prática de atividade física. Então, realmente é algo que tem uma prescrição individualizada, se eu tenho que perder peso, se eu tenho que manter o peso, enfim, mas a gente consegue ter alguns pontos de partida quando a gente pensa aqui numa orientação coletiva. Existem alguns instrumentos até bastante conhecidos e divulgados pela mídia, um deles é a gente falar um pouquinho, né, sobre o prato saudável. Isso é válido para quem tem diabetes e pré-diabetes. A gente costuma dizer que é uma distribuição, né, daquela refeição, uns 50% dela deve ser composta por verduras e legumes. E vejam só, gente, verduras e legumes riquíssimos em fibras são à vontade, né? Até aqueles legumes, olha só os mitos, né? O pessoal fala, não pode cenoura, não pode beterraba. Não é verdade, pessoal. Cenoura, beterraba, abobrinha, chuchu, extremamente bem-vindos. Existem mitos, porque antigamente se achava que porque um alimento era mais doce para o paladar, ele era pior para a glicemia. E hoje a gente sabe que não. Quando a gente compara, por exemplo, uma cenoura com uma abobrinha ou com um chuchu, a quantidade de carboidrato é a mesma, é muito irrisória, muito pequenininha e tem muita fibra ali presente. A beterraba, a nossa vermelha aqui nacional, ela também tem uma quantidade muito pequena de carboidrato ali presente, diferente de uma beterraba branca que a gente tem lá no norte da França, em outros países da qual se faz açúcar, tá? Então olha como tem mito, certo? E a gente costuma dizer que a outra metade do prato, 25%, né? Alimento composto por alimentos fontes de proteína, carnes, ovos, frango, feijões, proteína de origem animal e vegetal, e os outros 25% composto por carboidratos, né? Então, como arroz, batata, mandioquinha. Claro que essa quantidade é individualizada, tá? Eu tenho aqui um prato com 25% do arroz e talvez eu precise de um pouquinho menos, mas é um ponto de partida quando a gente pensa em distribuição quantitativa além da qualidade, ok? Fora isso, uma referência muito bacana que a gente fala, né, nessa individualização é a referência das mãos. Então, quando a gente pensa numa quantidade, por exemplo, de um filé, né, se eu sou pequenininha, eu tenho 1,59 de altura. Então, a minha mão, ela é muito menor do que talvez um homem de 1,90. A minha necessidade, talvez o tamanho do meu filé vai ser menor que o dele. Então, referências de medidas caseiras são muito utilizadas na prática clínica e eu quis trazer aqui realmente para a gente identificar como isso é personalizado, certo? Mas vamos falar de qualidade, né? A gente vai poder permear um pouquinho por esses grupos alimentares, o que é mito, o que é verdade e o que realmente a gente precisa para a nossa saúde, né? Então vamos falar de qualidade nutricional e desses nutrientes alvos, né? Os nutrientes principais. E vamos começar por ele, né? Pelo carboidrato, que todo mundo vê como vilão, e ele não é vilão, tá, pessoal? Isso é importante da gente falar. Existe uma questão do carboidrato com o diabetes, porque o carboidrato, entre todos os nutrientes, é o que vira 100% glicose, é o que vira 100% açúcar no sangue mais rapidamente. Porém,
tem tipos e tipos de carboidratos e, mais uma vez, a quantidade é soberana. E o carboidrato ele é extremamente importante, pessoal. Por quê? Porque a função dele é fornecer energia para o nosso corpo. Né? Ele está presente, como a gente falou, nas batatas, arroz, massas. E antigamente, quando se descobriu o diabetes, né, se falava assim, até porque não tinha-se pouco conhecimento sobre, e se falava assim, se diabetes é excesso de açúcar no sangue, é fácil tratar, né? Então se fazia essa análise bem rasa. Vamos cortar tudo que é carboidrato, tudo que é debaixo da terra. E aí, primeira coisa que acontecia, a gente vai ver mais para frente, é que o controle glicêmico não ficava tão bom, tá? Por quê? Porque na ausência do carboidrato, a proteína e a gordura também impactam a glicemia e também tem efeito glicêmico ali, a gente vai ver num slide a seguir. E as pessoas perdiam peso de massa muscular, além da irritabilidade, né? O carboidrato ele nutre cérebro, por exemplo. Então a gente pensa assim na quantidade, muitas vezes a gente tem que reduzir um pouquinho, principalmente para quem tem que perder peso, mas não excluir. A gente vai falar mais para frente. E a gente pensa muito na questão qualidade e quantidade, né? Como eu disse, se fala muito no índice glicêmico, que é a velocidade que um alimento vira açúcar no sangue, né? Então, se eu comparar um pão branco versus um pão integral, o pão branco tem um índice glicêmico mais elevado do que um pão integral, porque o pão integral tem fibra, então ele entra na corrente sanguínea mais devagarinho, ok? Só que, como eu comentei com vocês, eu posso ter um pão low carb, um pão cheio de grãos. Se eu como o pão inteiro, né, como 10 fatias de pão, e a minha glicemia não vai ficar tão boa, porque eu comi muito além. Então a quantidade é soberana, ok? E até mesmo o açúcar, a gente vai falar um pouquinho disso também, o açúcar não é proibido no pré-diabetes ou no diabetes tipo 2, a gente tem um uso moderado, como deveria ser de toda a população, da população sem diabetes, tá? A gente só não incentiva realmente bebidas açucaradas, porque a bebida, ela tem uma velocidade de absorção mais imediata, então a gente estimula realmente que bebidas sejam utilizadas sem adição de açúcar, ok? Bom, e aí vamos falar um pouquinho dessa questão da qualidade. Eu já dei aqui algum spoiler, né? Então, o índice glicêmico, não que ele não seja relevante, ele tem sua importância, tá? Então, se eu comparo um arroz branco versus um arroz integral, a fibra, ela tem uma importância não só para a glicemia, mas para controle do colesterol, para a saciedade, para a saúde do intestino, enfim. Só que, por exemplo, em refeições mistas, vamos pegar esse exemplo. Se eu tenho arroz branco, numa quantidade moderada, ou batata, mas eu como com uma salada de rúcula, ou seja, rica em fibras, eu tenho proteína ali presente de um frango, de uma carne, de um feijão, eu tenho uma refeição composta por elementos que reduzem o que a gente chama de carga glicêmica. Eu também promovo uma absorção gradual. Os integrais são melhores para todos nós, com ou sem diabetes, mas é importante a gente desmistificar que só tem que ser o arroz integral, tá? Eu posso comer os outros alimentos com melhores combinações, ok? Bom, e aí vocês falam para mim, Maristela, mas eu ouvi dizer que tem a fruta, o abacaxi tem alto índice glicêmico, ele vira açúcar mais rápido no sangue. Opa, peraí, repitam comigo, pessoal, nenhuma fruta é proibida. Tá? Nenhuma fruta é proibida. Aqui também tem muito mito e tabu. O que vai importar é a quantidade da fruta, ok? Então, mais uma vez, não é porque um alimento ele é mais adocicado para o meu paladar, que ele vai ser pior para o meu controle glicêmico, e mais do que isso, né? Eu vou ter combinações nutricionais acontecendo. O importante é que a gente prefira a fruta e evite o suco, porque o suco, aqui vem um exemplo clássico, né? Um alimento super saudável, que é a laranja maravilhosa, só que uma coisa é a gente comer uma laranja, a outra coisa é fazer um suco de 4, 5 laranjas. Eu tenho ali o equivalente a 5 frutas de uma única vez, e a fruta tem frutose, que é um açúcar natural, então também tem que ser moderado. Diferente das verduras e legumes que são à vontade, as frutas elas devem ser moderadas e a gente preferir a fruta in natura exatamente por conta da fibra, tá bom? E a hidratação, a gente priorizar água saborizada, chás
suco de limão sem açúcar, enfim, alimentos e bebidas que não impactam a glicemia. Esse é um ponto importante. Bom, e aqui vem o slide que eu comentei com vocês, né? Porque se fala tanto do carboidrato. Como eu disse para vocês, ele é importante, tá? Ele é importante para todos, por funções fisiológicas. Mas se fala muito nele por conta disso aqui, ó. 100% dele vira glicose mais rapidamente, né? De 15 minutos a 2 horas, o carboidrato está se transformando em glicose no sangue. Só que a proteína das carnes, dos ovos, né, as gorduras, elas também impactam a glicemia. Então, olha só, de 30% a 60% das proteínas vão impactar a glicemia mais tardiamente. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas retiram totalmente o carboidrato e consomem de forma abundante proteínas, né, carne vermelha, que tem muita gordura saturada, achando que está fazendo um grande negócio para a glicemia, e não é bem por aí. A gente volta para a palavra equilíbrio, que é a nossa palavra-chave, certo? Bom, e aí, acho que vem a grande fala, né? A gente está falando de carboidrato, a gente ouve muito falar sobre a low carb, e quando a gente pensa em pré-diabetes e diabetes tipo 2, pessoal, a gente tem sim um espaço para falar de low carb com muita ciência, tá? Mas eu quero começar esse slide aqui falando o seguinte: low carb, que é redução de carboidrato como uma estratégia dietética, não é no carb, ou seja, reduzir não é excluir absolutamente, não é tirar carboidratos bons como frutas, como arroz integral, como um trigo, né? Enfim, de salada, de um quibe, não é excluir totalmente, né? Então a redução, né? A low carb é uma estratégia que adota valores menores do que o tradicional, que seria um recomendado, né? Para a população geral e também para quem tem diabetes, que seria das calorias totais do dia, de 45% a 60% de carboidrato, dependendo do grau de atividade física. Mas se eu faço, por exemplo, uma prescrição dietética de 44% menos, eu já tenho uma low carb, tá? E aí eu não preciso fazer restrições muito severas, né? Para vocês terem ideia, a gente tem estudos sim com pré-diabetes e diabetes tipo 2 mostrando que a redução, né, a aplicação de estratégia low carb tem associação com redução de peso e melhora de resistência à insulina. Mas, mais uma vez, não são dietas tão severas com exclusão absoluta de carboidrato. É uma redução, né? Em torno de 40% de carboidrato, 38% de carboidrato. Então, sempre pensem num profissional especializado, realmente que possa auxiliar e adaptar. Até porque comida tem todo o lado afetivo, tem todo o lado da saúde integral extremamente importante para acontecer. E ainda falando disso, esse é um documento que foi publicado ano passado, tá, pessoal? Bastante recente, sobre diabetes e pré-diabetes, é uma diretriz, né, um consenso, na verdade, trazido por alguns grupos de pesquisa, que mostra que a estratégia low carb, ela mostra potencial nessa melhora de controle glicêmico, até de controle de gorduras, como colesterol, triglicérides, quando você tem a necessidade de perda de peso. Mais alguns desafios, né, para quem muitas vezes se coloca para fazer. Primeiro, a sustentabilidade a longo prazo. Segundo, a importância de um acompanhamento e reavaliação, porque muitas vezes a pessoa realiza low carb de forma inadequada, ela pode ter perda de massa muscular. Na ausência do carboidrato, o corpo busca energia através de outros tecidos, como a massa muscular. Alguns grupos não têm indicação para low carb, é o caso de mulheres grávidas ou que estão amamentando, crianças e pessoas, né, com doença renal, até mesmo pela questão comportamental e na doença renal por outras questões clínicas, e quem tem algum transtorno alimentar ou até mesmo um comer desordenado. Outras estratégias, e isso é muito bacana que esse documento traz, é que outras estratégias como o padrão de dieta do Mediterrâneo mostra-se tão eficaz quanto, até melhor em muitos estudos, é muito embasado cientificamente, tanto para perda de peso, melhora da resistência à insulina e sustentabilidade a longo prazo. A gente vai falar um pouquinho. E lembrar, né, gente, que quando há necessidade da perda de peso e redução de gordura corporal, a importância da individualização nesse processo, tá? Então, realmente, qual é a melhor estratégia? Pode ser aplicada uma low carb? Pode, mas é a única estratégia? Não, uma alimentação adequada e balanceada traz resultados tão efetivos quanto, tá bom? Então, lembrar da individualização.
Bom, e aqui falando um pouquinho desse padrão mediterrâneo, tá, pessoal? O padrão mediterrâneo, ele traz esse conceito que é muito estudado na área de pré-diabetes e diabetes tipo 2, muito consolidado na ciência, né? Talvez alguns de vocês já conheçam, mas é aquele perfil onde a gente tem gorduras de boa qualidade, castanhas, azeite, a gente tem vegetais em abundância, né? E eu gosto muito dessa imagem porque ela traz exatamente esse cenário, né? Essa contribuição. Então, a importância da atividade física, da convivência, da saúde mental em meio a toda saúde integral, a hidratação com água, com chás, né, as infusões, as ervas, o consumo de frutas, de verduras, de legumes dentro de quantidades adequadas, até pelos antioxidantes, compostos bioativos, as gorduras de boa qualidade, os lácteos, né, leites, iogurtes, queijos com baixo teor de gordura, então versões mais magras, porque a gordura saturada, que é aquela gordura pior, né, aquela gordurinha, eu sempre dou o exemplo da gordura da picanha, né? Gordura da manteiga. É uma gordura que ela tem um potencial mais pró-inflamatório, então para a saúde cardiovascular não é tão bacana. E vejam só, a gente tem aqui, pensando no adulto, né? Então uma redução também, para a criança também, claro, dos açúcares, isso para todo mundo, tá, gente? Pensando que o açúcar, ele é exceção, ele não é regra, isso para todos, com ou sem diabetes. Então o conceito de alimentação saudável, para quem tem um pré-diabetes, um diabetes tipo 2, é uma alimentação que toda a população deveria ter, né? Como a Lívia falou, infelizmente a gente vem aí há algumas décadas aumentando muito o consumo de ultraprocessados, né? Alimentos muito ricos em sódio, em açúcares e prejudicando esse perfil metabólico da população. Né? Então, a importância da gente ter uma alimentação muito mais baseada em comida de verdade, à base de alimentos naturais, menos processados e realmente com muito equilíbrio, tá bom? Bom, e aí vem essa questão do padrão mediterrâneo, que é muito falado, e que a nossa comida brasileira, tá, gente? O arroz, o feijão, a salada, ela se baseia muito nisso, né? O padrão mediterrâneo também fala muito dos peixes por conta das gorduras de boa qualidade, né? Então, se a gente pensar, falamos do carboidrato, mas se a gente falar de proteínas e gorduras, o que valeria a pena chamar atenção? Gorduras, existem gorduras mais saudáveis e menos saudáveis. As mais saudáveis são as chamadas mono e poliinsaturadas, né? Que tem um benefício para a saúde cardiovascular, para os níveis de colesterol, para controle de peso, desde que moderada também. E a gente tem isso nos peixes, nos azeites, nas castanhas, no abacate, até mesmo no nosso amendoim, né? O nosso amendoim torrado, não aquele amendoim japonês cheio de gordura e frito, tá, pessoal? Mas enfim, as gorduras de boa qualidade. Isso inclusive vem no consenso, né? Numa diretriz da Associação Americana, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Tem um perfil muito importante na qualidade nutricional. E o papel, né, das gorduras está muito associado à formação de hormônios, à modulação de regulação fome e saciedade, tal como as proteínas têm uma função de construção muscular e reparação de tecidos. Aqui vale uma atenção, pessoal, nas proteínas, que para a proteína ela conseguir fazer síntese proteica no nosso corpo, ou seja, formar músculos, a gente precisa do carboidrato, fazendo com que essa proteína exerça o papel dela, tá? Por isso que dietas absolutamente restritas de carboidrato, além de não serem interessantes para o comportamental, para o estado nutricional, podem não ser tão válidas. Mais uma vez, quando eu opto em reduzir carboidrato, não é excluir o carboidrato, tá? É manter um certo equilíbrio nessa individualização. Bom, e aí vem esse grande contexto, né? A gente falou de carboidratos, proteínas, gorduras, esse padrão mediterrâneo, padrão também alimentar brasileiro dentro das nossas diversidades. Se a gente for mais para o norte, a gente tem muito peixe, mas também tem muita farinha, e aí tem esse equilíbrio para acontecer. Em cada área do nosso Brasil, a gente poderia ter uma manhã toda para falar.
mas algo que é muito global e muito importante. Inclusive, o nosso Guia Alimentar da População Brasileira, premiado mundialmente, fala muito sobre isso, né? A importância da gente priorizar alimentos in natura, que é a tal comida de verdade, e reduzir alimentos processados e ultraprocessados. Primeiro, trazendo aqui, acho que um exemplo clássico, né, gente? Se eu pego um milho ou um abacaxi, aqui eu tenho um alimento, ok? Se eu faço um abacaxi em caldo e acrescento açúcar, ou eu acrescento aqui no milho o sal, eu tenho já um alimento processado, minimamente processado. Mas a outra coisa é eu fazer um salgadinho de pacote, ou um suco em pó, né, onde eu tenho aditivos, corantes, acidulantes, elementos muito importantes ali para manter aquele produto num tempo de prateleira maior, porém que para a nossa saúde não é tão interessante. Então, mais uma vez, os ultraprocessados, eles devem ser exceção na nossa rotina, né? Desde que o mundo é mundo, a gente tem o açúcar e o sal para conservar alimentos. Por isso que os industrializados, eles têm um perfil muito prejudicial para a nossa saúde cardiovascular. Tá? Então, moderação, equilíbrio e a base, sem dúvida alguma, da nossa comida de verdade. Tem uma frase clássica, pessoal, na nutrição, que é a gente optar em descascar mais e desembalar menos, né? Então, a gente optar mesmo pela comida e diminuir os processados, tá bom? Bom, e aí vocês falam para mim, Maristela, e os açúcares, né? Você citou lá atrás que o açúcar não é proibido, tem que ser pontual, moderado, como que fica essa história? Primeira coisa, a gente entender que açúcar é açúcar, tá, pessoal? Seja açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar de coco, mel, é açúcar. Açúcar tem uma absorção mais veloz e impacta a glicemia numa maior velocidade. Porém, depende também de como esse açúcar é apresentado. Só para vocês entenderem, gente, a recomendação para a população geral e também no pré-diabetes e no diabetes tipo 2 é que a gente não ultrapasse das nossas calorias ao dia, e isso um nutricionista pode ajudar e contribuir, é que a gente não ultrapasse 10% dessas calorias totais, e se possível ficar ali próximo de 5% desses açúcares livres, né? Isso daria entre 20 e 50 gramas de açúcar ao dia, tá? E não é porque pode que é pra gente consumir, mas é só a gente saber que não é proibido. Pois bem, olha a história do açúcar oculto, que tem a ver com esses ultraprocessados. Quando eu penso numa colher de sopa de um ketchup, eu tenho 4 gramas de um açúcar ali para conservar o produto. Quando eu penso em uma lata de refrigerante, pessoal, independente do tipo, refrigerante, chá, açucarado, enfim, uma lata tem 37 gramas de açúcar livre, ainda num alimento líquido que a velocidade de absorção é muito veloz. Então, olha como é fácil ultrapassar, né? Então, a gente vai ver que não precisa ser tudo sem açúcar. Se eu tenho uma festa, eu posso comer um pedacinho de bolo moderado. A gente entender que não tem proibição e sim moderação, mas como nos ultraprocessados, a gente tem muitas vezes o açúcar disponível. Então, vamos trazer alguns exemplos, né? Pensando em açúcar. Por que a gente fala que não precisa ser tudo zero, né? Primeiro que depende da marca, a gente teria ali a importância da leitura de rótulo, mas eu vou trazer um exemplo clássico, que a gente pensar num chocolate, né? Num chocolate tradicional e um chocolate zero açúcar. Isso pode variar de marca para marca, tá, pessoal? E existem alguns adoçantes não calóricos que podem contribuir para produtos com menor valor calórico. Se eu tenho um foco de perda de peso, pode ser interessante, mas tudo depende, tá bom? Então vamos comparar. Lembra que eu falei que a quantidade de carboidrato é soberana? Aqui eu tenho um mini chocolate de 25 gramas, aquele que é de 4 quadradinhos. O tradicional, que tem açúcar, ele tem 13 gramas de carboidrato. E a versão zero açúcar tem 12 gramas. E muitas vezes custa 2 vezes mais. E às vezes a pessoa acha que porque é zero açúcar pode comer à vontade. E não é à vontade, tá, pessoal? Olha só a importância. Talvez, se a pessoa comeu ali um pedaço de chocolate tradicional, e o melhor chocolate para todo mundo, inclusive para quem tem pré-diabetes e diabetes tipo 2, é o chocolate mais amargo, porque a gente vai ter mais cacau, a gente vai ter mais propriedades ali presentes. Mas se eu quero um chocolate ao leite, um chocolate branco, eu até posso optar por uma versão zero açúcar, mas saber que o tradicional não é proibido
é muito libertador. E a importância da gente saber essa informação, porque muitas vezes a indústria, para melhorar o sabor da retirada do açúcar, aumenta o quê? Gordura, aumenta lipídio e aumenta uma gordura de pior qualidade, tá? Então a importância da gente olhar o rótulo, vai depender da marca, então a gente está atento como consumidor também. Agora, aqui eu estou falando de um alimento sólido, mas vejam só um alimento líquido. Vamos pegar o exemplo de um chá ou de um refrigerante. Uma versão tradicional, e aqui a ideia não é incentivar refrigerante, tá, pessoal? A ideia não é essa, mas mais uma vez a gente saber que não é proibido. Agora, se eu for optar, olha a diferença. Se eu for optar aqui por uma bebida zero açúcar, eu não tenho nada de carboidrato, um alimento líquido, como a gente falou. Se eu tenho uma lata de refrigerante tradicional, eu tenho 35 gramas de sacarose, açúcar refinado livre. Isso é praticamente, gente, um pãozinho francês líquido que vai impactar a glicemia de uma forma mais potente, tá? Então, por isso que a gente não estimula que as bebidas sejam açucaradas. Estimular o paladar, a percepção do sabor do alimento, sem açúcares, né? O alimento mais natural, sem adoçantes, muitas vezes, é mais interessante. Mas vale a pena a gente ter esse olhar crítico, tá bom? E aí vem a importância da rotulagem nutricional, né, gente? Estamos chegando aqui no final e a gente vai abrir para perguntas, mas eu trouxe um exemplo muito bacana da gente interpretar juntos. Aliás, eu deixo aqui até para vocês a sugestão de um aplicativo, ele é gratuito para Android, para iPhone, e é gerenciado por um grupo de nutricionistas do IDEC, de Defesa ao Consumidor, que chama Desrotulando. E ele consegue fazer ali uma análise dos processados, dos alimentos industrializados, conforme o guia alimentar. Olha a diferença, gente, de uma troca muito simples. Aqui eu tenho um iogurte com fruta, onde na composição eu tenho, né, leite, tenho um preparado de pêssego, mas eu tenho xarope de açúcar, amido modificado, aroma natural, conservante, corante, né, entre outros elementos. Se eu faço uma troca que ao invés de pegar esse ultraprocessado, eu pego um iogurte simples, que nada mais é do que um leite, né, com fermento lácteo, e eu consumo com uma fruta, olha o perfil mais clean label que a gente fala, né, de um alimento muito mais próximo da comida de verdade. Ah, então esse olhar crítico faz diferença, isso melhora e tem associação com saúde integral. E eu não deixaria de passar isso para vocês hoje, tá bom? Isso é bastante importante para a redução daquela inflamação que a gente falou muitas vezes associada ao sobrepeso, à obesidade. Isso favorece a saúde num todo e também a resistência à insulina, ok? E por fim, pessoal, acho que trazer aqui que o tratamento dietoterápico, né, ele é pilar desse tratamento juntamente com as ações multidisciplinares, né, eu falo que eu posso estar com a melhor medicação do mercado, a gente pode estar praticando atividade física, mas se a alimentação está mais ou menos, o controle glicêmico está mais ou menos também. Isso serve para todas as outras áreas. Então, as evidências científicas estão em constante evolução, né? Eu sempre brinco por quantas vezes eu falei, né? E muitos profissionais falaram que abacate não era bom, que era muito gorduroso. Gente, a gordura do abacate é maravilhosa, gordura insaturada, boa para o coração, para o colesterol e também para a resistência à insulina, tá? Então, evidências em constante evolução, a importância da atuação interdisciplinar e a gente pensar em prevenção, né? Tanto a prevenção e o tratamento, eles têm essa percepção do estilo de vida em meio a toda abordagem clínica, a importância de programas educativos, de conversas educativas como as que a gente está tendo aqui, e essa mudança de estilo de vida, que é um processo gradual, muito voltado ao autocuidado individual. E lembrar, pessoal, que é um grande trabalho em equipe, onde o paciente, a pessoa com diabetes, com pré-diabetes, é o grande, né? A grande protagonista, ok? Eu deixo aqui os meus contatos, as minhas redes, também quem tiver qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. E agora a gente vai ter aí um momento de abertura de perguntas e eu e a Lívia estamos à disposição para vocês. Obrigada. Que legal, Mari! Nossa, excelente a palestra. O pessoal está falando aqui
que a palestra está muito gostosa. O que é isso? Está muito leve, né? E uma pessoa até destacou que está falando de alimentação, não fazendo terrorismo nutricional, mas mostrando as possibilidades saudáveis e acessíveis também para quem tem diabetes. Então, parabéns, estou orgulhosa desse nosso time aqui de palestrantes, né?